Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Mascleide Lima e vou apresentar o plano de aula Função Polinomial do primeiro grau do saco de milho. Ele foi criado com base em experiências de monitoramento e acompanhamento a turmas da modalidade EJA Médio, aqui da Grécia Sertão do Alto Pajeú. Ele foi pensado dentro da perspectiva interdisciplinar, porque acredito que a modalidade EJA funciona muito bem com planejamento coletivo e interdisciplinar. Foi feita uma adaptação do modelo de rotação por estação da metodologia ativa para que ele pudesse rodar dentro da modalidade EJA. Então, aqui nós vamos ter a interdisciplinaridade com matemática, sociologia e língua portuguesa, de modo que, de forma mais direta, matemática e língua portuguesa. Foi pensado para o primeiro módulo de NEMEJA, que é o novo ensino médio da EJA, né? Quem são esses estudantes? São estudantes que estão acima de 18 anos, né, com a distorção idade séria, que tem 18 ou mais. O nosso público aqui da modalidade EJA Média, ele tem mudado muito, então ele não é tanto mais uma pessoa idosa ou com mais do que 30 anos, é sempre nesse intervalo, entre 18 e 30 ou um pouco mais. A maioria desses estudantes, eles são agricultores ou são filhos de agricultores. E foi com base nesse contexto que foi pensado esse planejamento. Né? O tema específico é trabalhar a função polinomial do primeiro grau, então vai trabalhar toda a conceituação fundamental da função em si e das características, lei de formação, como que a gente monta tabela, gráfico a partir da lei de formação, mas partindo do contexto do saco de milho, né, da produção e da venda do saco de milho. E aí o objetivo geral, ele nasce lá da competência que eu pego do currículo deles, que é construir modelos matemáticos para resolver situações, problemas em vários contextos. E aí, como a competência está mais ampla, ela vai puxar aí com as funções polinomiais do primeiro e do segundo grau. Mas esse planejamento em específico, ele vai trabalhar a função polinomial do primeiro grau. Então, com ou sem apoio de tecnologias digitais, reconhecendo essa representação. Os objetivos específicos vai ser, de fato, refletir sobre a diferença entre emprego e trabalho, porque a ideia é que em sociologia eles consigam fazer essa diferença, ocorra a escuta do professor, eles vão produzir uma caixa de profissões e tudo isso vai ser retomado lá na roda de conversa no final da vivência da rotação por estação. Estudar a função polinomial do primeiro grau, resolver situações, problemas, refletir sobre essa aplicação no dia a dia, fazer inferências a partir de um texto matemático, elaborar e gravar um roteiro de um podcast a partir das informações coletadas e das respostas que eles derem durante a vivência de todas as estações e avaliar esse processo de ensino-aprendizagem a partir da vivência das atividades no final da rotação por estação, no que eu chamei de roda de conversa. Ele foi pensado para uma duração de 2 horas e 40 minutos e ou 4 aulas de 40 minutos, como a gente tem aqui no estado de Pernambuco. A metodologia escolhida foi a metodologia ativa rotação por estação. Eu usei um modelo de planejamento apresentado por Lilian Bassic, em que ela coloca que é necessário, não só para a rotação por estação, mas para qualquer outro trabalho com metodologia ativa, um planejamento antes, durante e depois. Então, o que seria esse planejamento antes? Esse planejamento antes é o que eu vou usar, como eu vou chamar as estações, o que vai ter em cada estação, produção de material para usar nas estações. Então, é um planejamento que eu faço a priori a vivência da metodologia ativa. O durante é, de fato, o passo a passo da vivência, e o depois seria o validar, o avaliar. Como que eu vou avaliar, que instrumentos eu vou usar para validar a realização daquela metodologia ativa. Então, escolhemos rotação por estação. A estação 1 era a estação de diálogo, que seria mediada pelo professor de sociologia, né? E aí ele vai explorar a questão da temática, qual que é a diferença entre emprego e trabalho, vai apresentar para os meninos como que foi na época dele, por que ele escolheu ser professor, escutar os meninos, e aí os meninos vão receber cartões, cada cartão eles vão botar o nome e a profissão que eles querem ser, o que já atuam, e vão colocar numa caixinha de profissões.
sabendo que no final, na roda de conversas, após a rotação por estação ser vivenciada, essa caixinha de profissões ela vai ser retomada. E aí nós passamos para a estação de problematização, que aí ela vai estar atrelada à matemática e língua portuguesa. É um texto que vai ser elaborado pelo professor de matemática, com questionamentos direcionados. Esse texto não é um texto longo, mas é um texto que dá contexto às informações de como que a função polinomial do primeiro grau pode estar fazendo relação com a produção e venda de milho. É interessante ressaltar que quando a gente estuda rotação por estação, a gente entende e percebe lá que as estações elas precisam ser independentes. Mas no caso desse plano de aula em específico, foi uma adaptação que eu fiz para poder rodar na modalidade EJA. E eu percebo que as estações, tendo uma certa dependência para que elas aconteçam, elas vão funcionar melhor com o público da modalidade EJA, desde que esteja dentro de todas as outras características da metodologia ativa rotação por estação, que é a problematização, que é colocar o estudante como centro, que é ele ser o protagonista, que é ele estar dentro da ação fazendo acontecer. Então, vem a estação de fundamentação, essa específica de matemática, que vai fazer uso da tecnologia de um vídeo produzido pelo professor, mostrando a diferença e mostrando a relação, mostrando a presença da função polinomial do primeiro grau na ação, no ato de produção e de venda de milhos. Então, lá naquela estação, os meninos vão chegar num computador ou num notebook, vai estar já a pasta com o vídeo, eles vão assistir o vídeo e depois vão responder aos questionamentos direcionados a partir do vídeo, que serão usados lá na roda de conversa. Aí vem a estação praticando. A estação praticando, ela vai estar voltada para a matemática também, na questão de resolução de situação-problema. Então, já vai ser lançado para eles uma situação-problema em que eles consigam fazer ou tentem fazer a resposta a partir do que eles vêm aprendendo, passando nas outras estações. Feita a estação de praticando, nós vamos para a estação produção, que a ideia é que seja um trabalho interdisciplinar entre matemática e língua portuguesa. A professora de língua portuguesa, ela vai trabalhar com eles a estrutura de um podcast, como elaborar um podcast, o roteiro, a questão da gravação, os papéis dentro de um podcast, como que a equipe, porque eles vão ser divididos em equipe, vai trabalhar para produzir esse podcast. A professora de matemática, por sua vez, passando pelas estações, vai estar dando subsídios nas anotações e nos direcionamentos das atividades para que eles tenham informações para colocar dentro desse podcast. Então, a ideia é que eles vendam o trabalho que eles estão construindo, né, de como estudar a função polinomial do primeiro grau a partir da produção e da venda de sacos de milho. Então, eles vão gravar e vão usar o áudio do celular mesmo, e esse videozinho a gente vai usar na roda de conversa. Eles vão usar o áudio e a câmera, tá? Pode ser do WhatsApp, pode ser do celular. E aí vem a sistematização, né? A avaliação. Nesse momento, todas as áreas vão estar juntas, todos os professores, né? Todos os componentes curriculares. Matemática, sociologia e língua portuguesa. Nessa roda de conversa, vai ser trazida a par todos os resultados, todas as informações que eles coletaram, a resposta da solução, a solução à situação problema. E essas informações a gente vai junto escutar as socializações, questionar, e aí o que foi que você aprendeu, o que você não aprendeu, o que você ficou com dificuldade, você responderia diferente, vocês gostaram da metodologia? E aí os professores vão fazer essa articulação e avaliando o processo de aprendizagem dos meninos. Porque mais interessante do que a gente aplicar uma metodologia ativa e ela chamar atenção, é ela de fato promover uma aprendizagem significativa e que faça diferença no movimento didático da sala de aula. Dentro dessa sistematização, eu criei também um Kahoot, né? um quiz lá do Kahoot, para que eles possam validar a aprendizagem deles. Então, aí está o QR Code.
Ele está aberto até o dia 18 de agosto, então quem quiser participar e ver como ficou, está convidado a participar. Algumas considerações finais, né? Eu tenho testado algumas metodologias ativas com turmas da modalidade EJA. E eu tenho percebido que rotação por estação e aprendizagem baseada em problemas, ela funciona muito bem. Vale salientar também que eu não estou em sala de aula. Eu atuo numa função de monitoria e acompanhamento. Eu estou chefe da UJC, que é a Unidade de Acompanhamento da Educação de Jovens e Adultos aqui da Grécia Sertão do Alto Pajeú, em Afogados da Engazeira. Isso é uma estrutura do organograma da Secretaria de Educação do Estado, que tem funcionado muito bem. Então, esse planejamento eu usei como uma sugestão de situação didática nas formações com os professores de matemática, se eu não estiver enganada, em 2021. Eu só fiz algumas adaptações, porque na época ele foi usado pensando na produção e venda de um saco de feijão. Então aqui eu só fiz alguns ajustes. Bom, é isso, não é? As referências que eu usei para elaborar e para pensar nesse planejamento foi José Moran e Lilian Bassic, com relação às metodologias ativas e dos impactos que elas podem provocar dentro da sala de aula, e Paulo Freire, quando a gente pensa no perfil, no contexto, na configuração, nas formas de aprendizagens do estudante da modalidade EJA e da importância que é ter uma contextualização dentro desse sentido para qualquer estratégia didática que a gente possa vivenciar com turmas da modalidade EJA. Bom, aí está meu telefone, as redes sociais, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente realiza. Tchau, tchau e obrigada.